Tirar a residência no Paraguai sem assessoria ou advogados é possível sim, mas quanto que isso custa afinal de contas? No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente todos os gastos que eu tive, desde os primeiros aqui no Brasil até os últimos centavos gastos em Ciudad del Este. Se você está curioso para saber o valor total, fica comigo até o final deste vídeo. Vou compartilhar com vocês aqui a minha planilha de gastos. Eu dividi em 3 categorias. O primeiro deles são os gastos no Brasil, a segunda categoria, os gastos no Paraguai, e o terceiro, gastos com a viagem em si. Vamos lá. No Brasil, eu tive o gasto da certidão de nascimento atualizada. Se a sua for mais nova, você já não vai ter este gasto. Mas, como eu tive esse gasto, eu coloquei ela aqui na planilha. Foi R$ 96 para pedir a versão atualizada. Eu também tive que pedir um RG atualizado, mas neste caso eu não tive nenhum gasto porque tem alguma legislação aqui no meu estado e eu não precisei pagar a emissão deste RG. Então, foi R$ 0. Os antecedentes da Polícia Federal, eu mostrei para vocês no vídeo anterior que a gente consegue tirar de graça no site da Polícia Federal. Então, ele foi de graça. O apostilamento de AIA. Eu tive que fazer o apostilamento na certidão de nascimento e no antecedente da Polícia Federal. Então, eu tive o gasto com 2 apostilamentos. Foram R$ 66 cada um, R$ 132 no total. E um selo de cópia autenticada do meu antecedente da Polícia Federal. Isso custou R$ 6. Então, os custos que eu tive no Brasil para preparar os documentos para a residência no Paraguai foram de R$ 234. Agora então vamos para a categoria de gastos no Paraguai. Lembrando que esses gastos aqui não tem muito o que fazer. Você vai precisar pagar em espécie na hora de dar entrada no trâmite. Então, querendo ou não, os outros ainda a gente consegue jogar no cartão, fazer um parcelamento aqui, um parcelamento ali. Mas os custos do processo de residência no Paraguai não tem como parcelar. É só em espécie, é só à vista e só na hora. Então eu estou trazendo aqui já os valores em reais. Nos vídeos anteriores eu passei os valores em guaranis. Se vocês quiserem saber o valor que você vai pagar em guaranis, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Mas como esse aqui é um vídeo já para ter uma ideia de gasto total em real, eu já fiz o câmbio do dia de hoje. Então é o seguinte, com cópias autenticadas nos 2 processos, da residência e da cédula paraguaia, foi gasto este valor aqui. R$ 80 mais ou menos. Se você quiser botar uma margem de segurança, bote R$ 100 aqui para garantir. Vai que fique mais caro quando você vier fazer o seu processo. Mas enquanto eu fiz o meu processo da residência e da cédula paraguaia, eu gastei R$ 80 em cartórios paraguaios, escribanias. Essas cópias autenticadas, todas, teve o custo de R$ 80. O certificado da Interpol, aquele que custa 280 mil guaranis, teve o custo de R$ 192 cada um. Lembra? No vídeo anterior eu falei que eu tive que tirar um outro porque eu errei numa questão lá. E aí eu tive que fazer 2 vezes o mesmo certificado. Você talvez não tenha esse gasto com 2. Se você fizer correto da primeira vez, não vai ter esse gasto duplo aqui. Vai custar apenas R$ 192, não 385. Mas como eu fiz errado, eu tenho que colocar nos custos aqui que eu fiz 2 vezes o mesmo certificado da Interpol. A legalização do certificado da Interpol. Este aqui me custou R$ 55. Lembra que eu fiz o segundo para tirar a cédula paraguaia, precisava da legalização. Essa legalização me custou R$ 55. O certificado da Polícia Nacional para estrangeiros. Este também fiz uma vez só. Não precisei tirar 2 vezes. Este me custou R$ 43. O custo da residência temporária, aquele que a gente pagou no Migramóvel, foi R$ 1.851. O certificado de erradicação, lembra que quando eu pedi residência temporal, por lei de imigração, com certificado de erradicação, este aqui também teve o custo de R$ 148,09. E aí, para tirar a cédula paraguaia, eu precisei do certificado de vida e residência. Este vida e residência teve o custo de R$ 123,84. Teve também custo com o carnê de estrangeiro, aqueles 350 mil guaranis que eu comentei com vocês no último vídeo. Este aqui teve o custo de R$ 240,80. E a emissão da cédula, que teve o custo de 8.500 guaranis lá, que eu falei que não era menos de R$ 10. Na verdade é isso mesmo, R$ 5,84. Então todos esses aqui foram os custos que eu tive com o processo no Paraguai. Lembrando, esse aqui foi sempre à vista, sempre em Guarani. Então eu tive que fazer um câmbio e pagar à vista em Guarani, tanto na escribania como na Polícia Nacional, na imigração também. Então este aqui não teve muito o que fazer. Este aqui teve o custo de R$ 2.932,85.
Então agora vamos para a última categoria de gastos que a gente teve aqui, que é a viagem em si, o transporte, a alimentação, etc. E você também vai ter que levar em consideração na hora de fazer a sua viagem. Então, primeira categoria nós temos transporte, a viagem até lá. Se você for de avião, você vai fazer a cotação, vai saber o valor da passagem aérea de ida e volta para sua localização. Eu fui de carro porque eu moro a 850 quilômetros de Foz do Iguaçu. Eu preferi ir de carro. O meu carro eu gastei 3 tanques para ida, volta e rodar lá dentro. Foram R$ 900 gastos em combustível de transporte. Próximo item aqui é hospedagem. Para economizar, eu fiquei em um Airbnb praticamente na fronteira, fica 1 quilômetro da Ponte da Amizade. Então eu ia, atravessava todo dia e voltava para Foz do Iguaçu. Você pode pesquisar e achar um Airbnb dentro de Cidade Oeste, talvez seja muito mais barato, talvez seja mais caro, depende da época do ano que você vai. Então esses gastos aqui você pode diminuir muito, ficando em hostel, alugando com mais pessoas. Enfim, consegui um Airbnb a R$ 170 por 19 diárias. Teve o valor de R$ 3.230. Mas lembrando, esse valor aqui, se você dividir com alguém, pegar uma hospedagem em mais pessoas, pode diminuir muito. Ou se você quiser uma coisa mais confortável, mais bem localizada, pode aumentar muito. Então é muito relativo. Mas como eu comentei com vocês, a ideia aqui é eu compartilhar com vocês quanto que eu gastei no meu processo. Então esse aqui foi o valor. Eu cheguei no dia 8 e saí no dia 26 de junho. O outro item aqui foi o gasto com Uber. Você pode optar por pegar táxi lá no Paraguai também. Mas eu preferi pegar Uber e pagar já diretamente no aplicativo para ficar mais tranquilo de não me cobrarem mais do que é. Então, este aqui foram os gastos que eu tive com o Uber para ir primeiramente lá no Mangoré, Centro Cultural, para fazer o Migramóvel, e depois lá na Delegacia de Identificações. Foi o total de 12 viagens. A média da viagem é de 15 a 20 reais, tanto para ir no Migramóvel quanto para ir na Delegacia de Identificação. Vai te custar mais ou menos R$ 15 por viagem. Então eu coloquei aqui que foram 12 viagens no total. Lembrando que aqui também não é obrigatório você pegar todo dia, porque dá para você ir andando da ponte até o Mangoré, dá mais ou menos 20 a 25 minutos caminhando, depende do ritmo que você caminha. É longe, mas também não é. Se você quiser dar uma economizada em Uber, você pode fazer caminhando. Próximo item aqui, pedágios. Como eu moro em Santa Catarina, moro relativamente perto, eu só paguei 3 pedágios na minha viagem para ida, 3 pedágios na volta. Então foi um total de R$ 40 apenas. Mas uma dica importante: quando eu estava voltando na BR-277, eles estão reativando os 5 pedágios que tem lá. Então, muito provavelmente, quando você for para lá, se for de carro, já fique ciente de que vão ter mais 5 praças de pedágio. Cada praça de pedágio vai custar entre R$ 15,90 e R$ 17,90. Então você vai ter que colocar esse custo também na viagem. Então serão mais 5 pedágios de R$ 17,90 cada um. E aí o último item que nós temos aqui é a alimentação, que também pode variar muito de pessoa para pessoa. Você pode querer uma coisa mais sofisticada, ou você pode querer economizar muito e comprar no mercado e fazer no Airbnb, ou só comer fast food, então é muito relativo. Eu estava comendo em um buffet, que custa em média R$ 60 o quilo, lá em Foz do Iguaçu. Eu tive o gasto de R$ 100 por dia com alimentação durante 18 dias. Foi R$ 1.800. O custo total com a viagem em si, como transporte, gasolina, pedágio, etc., foi de R$ 6.150. Como eu falei anteriormente, esse valor você pode aumentar muito ou diminuir muito, depende do tipo da viagem que você vai querer fazer. Você pode fazer muito mais econômico, ou você pode também aproveitar e gastar em hotéis melhores, em restaurantes melhores, enfim, é muito relativo esse valor gasto aqui. Então agora você deve estar se perguntando qual foi o valor total que foi gasto durante essa viagem. Então vamos lá para a nossa planilha e vou mostrar para vocês o valor que eu gastei neste processo. O valor total da viagem foi de R$ 9.316,85. Lembrando que eu tenho um e-book que te mostra o passo a passo de como tirar sua residência sozinho, sem advogado e sem consultoria. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, essa foi a última etapa da nossa jornada. E eu deixei tudo aberto aqui para vocês, os valores reais, dicas práticas e mostrei coisas que ninguém te mostra. Se você chegou até aqui é porque realmente está procurando uma vida diferente. E eu espero que essa série tenha sido útil para te mostrar que existe sim um caminho diferente. Muito obrigado por acompanhar. E se você quiser que eu continue trazendo conteúdos como esse sobre nomadismo digital, teoria das bandeiras e estratégias de liberdade, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Essa série termina aqui, mas a minha jornada está só começando.